Olá, seja bem-vindo ao canal DBA Brainstorm. Eu sou Silas Mendes, formado em banco de dados pelo IBTA, certificado SQL Server e blogueiro no DBA Brainstorm. Quando tiver um tempinho, passa lá no www.silasmendes.com/dba. Tema de hoje, gente, configurando o SQL Server via script. Vamos falar aqui sobre uma carta na manga que o DBA deve ter quando uma ferramenta gráfica não está disponível. Vamos utilizar aqui para isso uma procedura que está há muito tempo no SQL Server, a SP Configure. Qual o grande papel dessa procedura, gente? Alterar configurações da instância, tá? Permitir alterações das configurações da instância. E vamos deixar aqui bem explícita, alterações da instância, tá? Não do banco de dados, tá? São aproximadamente 70 configurações da instância que podemos alterar via SP Configure, tá bom? O que é legal nessa procedure? O que é legal de você, DBA, dominar essa procedure? Ela vai te ajudar a reduzir a sua dependência com uma interface gráfica, tá? Se você precisa alterar a quantidade máxima de memória que o SQL Server consome, você não necessariamente precisa fazer isso via Management Studio, tá? Você pode fazer isso via SP Configure e é legal que você saiba como fazer isso, tá bom? Porque em algumas situações você realmente vai ficar limitado e você não vai ter um Management Studio disponível para te apoiar, para te ajudar, tá bom? O que é legal também nessa proc, gente, ela está há muito tempo no SQL Server. Desde quando o SQL Server ainda nem era um produto da Microsoft, quando ele ainda era o Sybase, tá? Essa proc já estava lá. E ela continua firme e forte aí na versão 2012 e 2014 do SQL Server, tá bom? Então é legal que você, DBA, conheça e domine essa procedure, tá legal? Bom, quais são os pontos de atenção que nós temos que ter ao alterar uma configuração da instância, tá? Ou melhor, antes de alterar uma configuração da instância. Bom, eu diria que o primeiro ponto aí é a permissão, tá legal? Para você conseguir alterar a configuração da instância, você precisa de pelo menos o Alter Settings, tá? Se você não for um sysadmin, você precisa aí do Alter Settings para conseguir alterar as configurações da sua instância SQL Server, tá bom? Outro ponto muito importante, gente. Algumas configurações, elas exigem que você reinicie o SQL Server, tá bom? E é importante você saber se a configuração que você quer alterar, ela vai te exigir isso. Eu vou te mostrar como verificar isso aí já já, tá bom? Outro ponto. Algumas configurações influenciam o plan cache, tá bom? Aquela área de memória, né, onde estão lá os seus objetos, suas procedures, né, seus comandos SQL, tá? Já compilados, tá legal? Então, onde isso pode te afetar? Se você estiver realizando uma configuração da sua instância em horário produtivo, né, e você não se atentar a este ponto, é possível que você perceba uma lentidão no seu sistema, tá bom? Por conta do excesso de recompilações que vão acontecer logo em seguida, tá bom? Essa foi uma dica preciosa aí do meu amigo Altair, tá? E que eu acho muito importante a gente ficar com ela aí no radar, tá bom? Bom, gente, mas vamos entrar um pouco na prática e vamos discorrer um pouco mais aí a SP Configure utilizando o prompt de comando, tá bom? Mas antes disso, vamos falar aqui, sintaxe, muito simples, gente, ó. Exec SP Configure e você então informa dois parâmetros. Primeiro parâmetro, a configuração que você quer alterar. Segundo, o valor que você quer atribuir a essa configuração. Depois tem um ponto importantíssimo, o comando reconfigure. Se você não executar o reconfigure, tudo que você digitar antes disso não vai ter nenhum efeito no seu ambiente, tá bom? Este é um comando que basicamente é o comando que você informa para o SQL Server que você está confirmando a alteração da configuração. Tá legal? Muito simples, né, gente? Vamos para a demo? Para nossa demo, vou utilizar aqui o prompt de comando e acessar o SQL Server via SQL CMD, tá bom? Vou conectar aqui na minha instância SQL 2012, que é uma instância nomeada. E vou utilizar aqui a autenticação Windows, tá ok? Estou conectado. Silas, qual versão do SQL Server você está utilizando aí nessa demo? Essa aqui, gente, ó. SQL Server 2012. Tá legal? Bom, primeiro ponto que eu gostaria de abordar.
Bom, falei para vocês que algumas configurações vão exigir a reinicialização do SQL Server, tá bom? Como é que a gente vai verificar isso antes, né? Como é que a gente vai planejar isso aí, tá? Para isso, nós vamos consultar as configurações dentro de uma view de sistema, que é a sysconfigurations. A sysconfigurations ela tem um atributo que se chama isDynamic, que basicamente mostra para a gente quais são as configurações, né, que o SQL Server exige aí a reinicialização. Então vamos selecionar aqui, ó, todas as configurações onde o isDynamic é igual a 0. Bom, 13 configurações, gente. De aproximadamente 70 configurações, né, 13 exigem que você reinicie o SQL Server, tá bom? Por exemplo, Fill Factor aqui é uma configuração bastante conhecida, né? Se você desejar alterar essa configuração, o valor dessa configuração, você vai ter que reiniciar o SQL Server para ver a coisa entrar em ação, tá bom? Bom, então essa é a view, viu, gente? Antes de planejar aí a sua alteração, dá uma olhadinha para ver se a sua configuração não está relacionada aqui como o isDynamic 0, tá bom? Porque aí você sabe que você vai ter que reiniciar seu serviço SQL Server, tá legal? Bom, vamos lá, vamos entrar na spconfigure. Silas, o que acontece quando eu chamo a spconfigure sem nenhum parâmetro? Acontece isso aí, gente, ó. O SQL Server relaciona para a gente as configurações e os seus respectivos valores, tá bom? Os respectivos valores que estão em execução agora, nesse momento, tá bom? Mas lembra que eu falei para vocês que eram aproximadamente 70 configurações? Poxa, mas eu não tenho 70 configurações aqui, Silas. É isso mesmo, gente. Por padrão, a opção Show Advanced Options, ela vem desativada. Vejam aqui, ó. Ela está desativada. Esta configuração aqui, gente, é a configuração que permite que o DBA veja as configurações avançadas do SQL Server, tá bom? Então, o primeiro ponto para a gente avançar na conversa é ativar essa configuração aqui. Então, vamos lá. spconfigure show advanced options. E vamos jogar aqui, ela está com 0, vejam, ela está com 0 aqui. Vamos jogar ela agora para 1. Go! Então o SQL informou para a gente aqui, ó, a configuração Show Advanced Options mudou de 0 para 1, tá legal? Se eu executar a spconfigure de novo, o que vai me retornar aqui, gente? Isso é interessante, viu? Vejam, Show Advanced Options, eu tenho o Run Value ainda como 0, tá? Mas o valor configurado está como 1. Vejam que antes estava 0 e 0, tá legal? Por que isso aconteceu? Porque eu executei a spconfigure, mas eu não executei um comando ainda. Qual comando, Silas? O reconfigure. Lembra que isso faz parte da sintaxe, gente? Se eu não executar o reconfigure, a minha mudança não entra em vigor, tá bom? Agora vocês vão ver que a coisa mudou. Por quê? Olha lá. Olha a quantidade de configuração que o SQL Server retornou para a gente agora. Ó. Agora sim, tá bom? E vejam que agora a configuração Show Advanced Options, ela está aqui com 1 e 1. Ou seja, ela está configurada com 1 e está rodando com 1. Tá legal? Bom, gente, você já viu aí, né, como fazer uma alteração de configuração utilizando a spconfigure, tá? Um ponto que eu gostaria de mostrar também, antes aí da gente entrar numa prática mais interessante, é uma questão, uma proteçãozinha que o SQL Server tem aí contra, digamos assim, possíveis erros, né? Ou contra possíveis valores absurdos que nós venhamos a digitar aí para alguma configuração, tá bom? Tem uma configuração aqui na spconfigure que se chama Recovery Interval, tá bom? Essa configuração aqui, gente, ela por padrão, ela vem com valor 0. Vejam aqui, ó, Run Value, tá bom? Basicamente, essa configuração, ela informa para o SQL Server o tempo que nós queremos, que nós desejamos que ele se recupere, né? Que ele esteja pronto, né, para a utilização quando nós reiniciarmos ele ou quando nós nos recuperarmos de um desastre, tá legal? É uma configuração muito importante e 0 é o valor automático, tá bom? Eu posso mudar esse valor aqui para qualquer valor, tá? Mas digamos que eu fale assim, puxa, eu gostaria de alterar
o recovery interval aí, né, para 3 minutos, né? Eu queria que o SQL Server utilizasse esse novo parâmetro, né? Era 3 minutos. Só que aí alguém passou do meu lado, eu perdi aí, né, a atenção e acabei editando mais 2, 3 aqui e acabou, ficou 333 minutos. Fui em frente sem notar o meu erro, né? E fui embora. Quando eu digito aqui o reconfigure, o que acontece? Olha lá. Opa! O SQL Server te dá um alerta. Ó, recovery intervals acima de 60 minutos não é recomendado, cara. Tá bom? Isso aí, gente, você pode entender como uma proteção, como uma ajuda do SQL Server, tá bom? Para evitar que você cometa esse tipo de erro absurdo aí, tá bom? Mas digamos que isso tenha sido proposital. Digamos que você tenha feito isso aí, né, consciente. Bom, se você fez isso consciente, o SQL Server não vai te impedir de prosseguir com a sua alteração, tá bom? Ele vai permitir que você altere. Mas para isso você vai ter que utilizar o reconfigure with override, tá bom? Olha lá, ó. Use o reconfigure with override, né, para forçar essa configuração, tá bom? Então veja que o SQL Server não te limita, ele deixa você ir à frente. Só que aqui você tem que falar assim para o SQL, basicamente, né, num português mais claro, é por minha conta e risco, tá bom? E lá vai, go, né? Então vamos executar esse pconfigure aqui para o recovery interval. E vemos que o valor dele agora é 333 minutos. Tá legal, gente? Então, isso aqui foi para mostrar para vocês, né, que para algumas situações você vai ser obrigado a utilizar o reconfigure with override. Tá legal? Fica com isso aí no seu radar. Mas vamos voltar essa configuração aqui para o padrão dela. Tá bom? Que essa é uma configuração muito importante e eu não quero mexer aqui agora. Então, voltamos, ok? Reconfigure. Legal. Viu que quando o valor está dentro do range, o SQL Server não reclama, tá? Se você voltar para zero, tudo bem, eu não vou exigir que você utilize o reconfigure with override, tá legal? Vamos dar uma limpadinha na tela e vamos para a nossa última parte aqui da nossa demo. Bom, o que a gente vai fazer agora, Silas? Cara, agora a gente vai alterar a quantidade de memória máxima do nosso SQL Server, tá bom? O cenário atual nosso é o seguinte, ó. Vou abrir aqui o Perfumon para vocês. E vocês vão ver que, nesse momento, o SQL está utilizando, ele pode utilizar, né, até 1 GB de memória. Tá legal? Tá aqui, ó, o contador Target Server Memory está informando para a gente que o SQL Server pode utilizar até 1 GB de memória. Tá bom? Bom, 1 GB é muito pouco, o meu servidor está muito lento, né, os meus usuários estão reclamando e eu preciso disponibilizar mais memória para o SQL Server. Bom, então vamos lá, gente. Para isso, a gente vai utilizar esse pconfigure, tá? E aí você está lá no seu momento, lá em produção, muito tenso, né? Todo mundo te ligando, e você precisa alterar, o seu management studio não abriu, você está no prompt de comando e você esqueceu o nome do parâmetro. Você não lembra o nome da configuração, tá bom? Te deu um branco. A única coisa que você lembra é que tipo tinha alguma coisa do tipo maxserve main, alguma coisa do tipo, tá legal? E agora você precisa atribuir memória para o SQL Server. Você precisa atribuir 2 GB de memória, tá bom? Bom, gente, veja que com certeza este não é o nome da configuração, tá bom? Esse não é o nome da configuração. Mas, apesar disso, o SQL Server, ele deduz o que você quis dizer, tá bom? Por quê? Olha só a mensagem que ele deu pra gente. Configuration of Max Server Memory em megabytes mudou de 1024 para 2048, tá bom? Gente, essa é uma opção muito legal da spconfigure, tá bom? Então você viu aqui que você não precisa saber exatamente o seu comando. Você precisa basicamente ter um cheiro aí do nome dele, tá bom? Que o SQL Server vai te ajudar e vai completar isso para você. É lógico que você tem que se atentar aqui ao nome da configuração completo quando o SQL Server te der a confirmação, né, para você ter certeza que você está alterando a configuração que você queria, tá bom? Bom, gente, vejam que eu ainda não digitei o reconfigure, tá legal? Então, nesse momento, o meu SQL continua com apenas 1 GB disponível, tá bom? Agora vocês vão ver o que vai acontecer quando nós disponibilizarmos mais 1 GB para o SQL Server, tá bom? Vamos lá, voltamos para o prompt. Damos reconfigure e o go.
e vamos olhar o Perfumon como a coisa vai se comportar aqui. Aqui não vai, desculpa, aqui. 1048, vejam aí, gente, 2097, tá? Ou seja, 2 GB de memória disponível aí para o SQL Server, tá bom? Gente, a coisa é muito simples, né? Muito tranquila. Vejam que a SPConfigure ela é muito intuitiva, né? O processo de alteração de configuração da instância é absolutamente simples utilizando essa procedure. Eu espero que você fuce muito nela, né? Fique íntimo dessa procedure. Por isso, assim, eu creio que em algum momento da sua vida você vai precisar dessa proc aí, tá legal? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, tá? As referências aqui, ó, eu tenho um artigo lá no blog, tá? Que eu escrevi aqui sobre a questão da SPConfigure e sua influência no Plan Cache, tá? Que foi a dica lá do meu amigo, meu irmão aí, Altair, tá? E aqui embaixo eu tenho também outro artigo que aí ele detalha um pouco mais ainda essa questão da influência da SPConfigure no Plan Cache, tá? Ele te dá umas dicas aqui um pouco mais detalhadas, tá bom? Eu recomendo que você leia para você ficar aí com esse ponto no seu radar, tá legal? Bom, eu espero que você tenha gostado, né? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, visita o meu blog www.silasmendes.com/dba. A gente se fala por lá, tá legal? E até a próxima. Tchau, tchau.